Oi, gente, estamos mais uma vez reunidos aqui para falar da palavra de Deus. E dessa vez vou começar de uma forma diferente, lendo um versículo bíblico. E se a sua vida, sua denominação está indo de acordo com esse contexto, você pode se tirar desse vídeo, pode gastar seu tempo com outra coisa. Mas vamos aqui ler primeiro. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Gente, como eu disse, se tá indo a sua vida de contexto com essas palavras aqui da Bíblia, pode sair. Mas se não, vem com a gente para aprender mais um pouco. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você achou muito legal essa abertura, você se conduziu aqui a participar mais do nosso vídeo com a gente e aprender um pouquinho mais, né, irmão Fábio? Amém. E eu já queria começar com uma pergunta para vocês, que vai de base com o nosso vídeo aqui. Se alguma pessoa, um carro passando na rua, uma denominação, um canal no YouTube, chegar para você e apresentasse um Jesus, um Deus diferente de tudo que você já ouviu falar, de tudo que você já viu, já experimentou, vamos dizer assim, né? O que você faria? Você que está ouvindo o que eu estou falando aqui, ia colocar ele na sua caixa de conforto, que esculpiu por vários anos, ou você iria para a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ia confirmar se Jesus realmente está condizendo? Amém. E fica no ar, né, irmãos? Vocês refletir mais, né? Quando você escuta uma verdade que não é aquela que você passou a vida inteira ouvindo, se você vai para a Bíblia, escutar assim diz o Senhor, ou você continua escutando assim diz o pastor, Tirar da zona de conforto. tirar da zona de conforto. Mas eu sei que o irmão Jonas também tem mais um versículo bíblico para nos, dentro desse contexto, né, irmãos? Para não ficar só nas nossas palavras, né, É irmão verdade, Fábio? irmão. Pode ler. Acompanha aí comigo, gente. É Tito 1:10. Eu vou ler aqui para pegar mais um contexto para vocês entenderem melhor, tá, gente? Ó. Mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão. Circuncisão tá falando aqui porque é o meio cristão de hoje em dia, tá? Só para vocês entenderem essa parte que falou aqui. Aos quais convém tapar a boca, que destrói casas inteiras, ensinando coisas que não convém, por causa da ganância e do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Isso está escrito aonde, Jonas? Está escrito em Tito 1:10, só que eu li do 8 até o 12 para ter mais texto e contexto para vocês entenderem. Amém. O que está falando em Tito está referindo aos cretenses, que é dessa ilha aqui, que vocês vão ver aí, que é parte da Grécia, que Tito pregou para eles. Só que, como ele fala aí, muitos pregadores se corromperam por causa de lucro, por causa de dinheiro. E por causa disso, eles acabaram transformando o cretense em um povo desviado, por causa dessa ganância, esse lucro. E como o próprio Tito falou, que aí essas pessoas seria melhor que eles calassem a boca para impedir que eles causassem mais estragos, porque eles estão destruindo os lares, destroem famílias que queriam se aproximar, separar as famílias por causa de desavenças, distorcer a palavra de Deus, o que só causa problema. A gente está lotado A gente está presenciando isso até os dias de hoje. A gente está lotado de exemplo na história de como distorcer a palavra de Deus só causa problema, né? Você pode ver.
Um monte de guerra por aí foi causada por causa de palavra de Deus que foi distorcida. Principalmente E da por nossa isso história, isso né? aí você pode ver que tem um monte de paralelo com hoje em dia, né? Fala de um povo que antes era fiel, só que foi corrompido por causa de um pregador que olhou mais pro din-din, não é? E seria melhor que eles calassem a boca para não destruir mais ainda os lares das famílias despedaçados, né? Por que parece tanto os dias atuais, não é mesmo? Ô, irmão Jonatas, obrigado por mais uma oportunidade que vocês têm nos dado nesse nobre canal, que vocês, por estar gastando um pouco desse tempo de vocês para ouvir essa sã palavra de Deus, o que eu vejo é as pessoas com muito cuidado em magoar alguém do que com cuidado de pregar a sã doutrina de Deus. Você vê muitos comentários, muitas pessoas conversando para nós ter cuidado que vamos falar. Irmãos, nós temos que ter cuidado para falar de nós mesmos, porque aí nós vamos mentir. Mas quando você está na direção do Espírito Santo, que você busca a Deus, você não vai estar 24 horas falando tudo que Deus manda falar. Mas quando nós sentamos aqui, nessa mesa aqui, começamos a falar da santa palavra de Deus, é pão quente do céu. Voltando para o vídeo, o que eu gostaria de falar, irmãos, é que quando você vai em Lucas 19:40, eu não quero atropelar o texto aqui, que foi bem explanado pelo irmão Jonatas, eu gostaria aqui que ele lesse em Lucas 19, versículo 40, que eu quero explanar um pouco sobre a abertura desse vídeo e sobre o que vai acontecer aqui. Fala aí, irmão Jonas. E ele respondendo, disse-lhes. Esse aqui é Jesus, tá? Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. O que nós podemos entender sobre se o povo calar? Primeiro que Jesus estava com a entrada triunfal em Jerusalém. A chamada entrada triunfal, quando ele entra numa mula. Ah, detalhe importante, né? Eu descobri um tempo atrás que você pode até pensar, nossa, Jesus, rei dos judeus, vai entrar numa mula logo em Jerusalém? Emprestado ainda, nem dele emprestado ainda. Só que isso cumpria a profecia de Zacarias muito tempo, que falava que o rei Israel entraria numa mula. Eles pensam, tá, não mudou nada. Por que o Messias vai entrar logo numa mula? Porque era costume dos reis do Oriente Médio na época adentrar em seus territórios montados em uma mula. É verdade. Era costume dos reis da época. Ô, irmão Jonatas, e continuando no nosso texto que foi lido ali, se as pessoas se calarem, as pedras clamam, irmãos. Muitas das vezes você é ensinado errado dentro da sua denominação, que incentiva você a ficar gritando, glória a Deus, aleluia, ficar gritando, que senão as pedras clamam. Mas na realidade, irmão, o contexto disso tudo não é você ficar gritando, senão as pedras vão clamar. Até porque é bem contraditório com a Bíblia, que fala que o Espírito Santo é o espírito de mansidão, como tá isso que eu estou colocando aqui. É assim, irmãos. Você acha que a palavra de Deus sabia que ia ser pregado nesse canal aqui de YouTube. A palavra de Deus ia ser pregada aqui. Mas você acha que Deus esperava que nós aqui, que vocês julgam, muitos de vocês julgam leigos da palavra de Deus. Quem é irmão Fábio? Até outrora o irmão Fábio era um cachaceiro, vivia bagunçando e hoje em dia está com paletó, pregando a palavra de Deus. Quem é irmão Fábio? Quem é aqueles meninos? Eu nem conheço aqueles meninos, nunca fizeram uma teologia. Irmãos, você acha que era da vontade de Deus nós estar sentado aqui falando da palavra dele? O primeiro representante que Deus instituiu na terra para levar a santa palavra de Deus é o povo de Israel, irmão. Era para o povo de Israel, só que eles falharam. Você acha que Deus não preparou muitos homens de Deus para estar levando a santa palavra de Deus, irmãos? E no decorrer das suas vidas eles decaíram? Por isso que Deus, sim, irmãos, vai usar canal de YouTube responsável como esse aqui, para não estar denigrindo a tua religião, nem estar denigrindo a tua igreja. Vídeo que você pode sim colocar em canal de família. Você pode colocar esse vídeo em qualquer junta de pessoas.
na sua igreja, ou na sua família, ou na sua casa, para todo mundo assistir, que aqui não tem brincadeira. E você acha que Deus sonhava com isso? Deus sonhava com esses grandes homens que você a vida inteira pensou que era de Deus, ele está pregando essa verdade que está sendo pregada aqui nesse lar. Deus queria confiar nessas pessoas, mas essas pessoas falharam, irmãos. Muitas delas estão corrompidas com as coisas que esse mundo perece. E nós não temos nada preso para não falar dessas verdades. O que a gente tem preso é o YouTube deixar que essa mensagem vá até vocês. Só isso. Não quero like, não quero... E agradeço pelos inscritos, agradeço por todos que escutam nossas mensagens, mas nós não temos rabo preso com ninguém. Nós podemos falar isso quando a Bíblia fala assim, ó, se vocês calarem as pedras clamam, é isso aqui, essas pedras clamando, irmão. Falando para vocês voltar a Cristo, sair daquele tirar o Jesus que vocês ouviram de verdade e guardaram dentro daquela caixa que o irmão Jonas falou e deixar ele falar com você. E não embalar aquele que você escutou desde criança naquela tua religião e pensa que está certo. Aquela palavra ali que fala pedra é a mesma que o próprio João Batista falou, que não queiram dizer somos filhos de Abraão, porque Deus pode transformar dessas pedras filhos de Abraão. É a mesma palavra. O que eu consigo tirar disso? Que se o povo de Deus ele se calar, ele vai conseguir arrumar alguma pessoa que vai trazer a palavra dele. Que vai erguer a palavra dele de volta. Porque se as pessoas que eram para ser as eleitas de Deus, que eram para trazer a palavra dele, se calarem, Deus consegue arrumar um meio de voltar. Sempre consegue arrumar um remanescente. E é isso que eu consigo entender, porque até mesmo ser a mesma palavra de pedra que é utilizada nesse versículo, com aquela de não acho que vocês têm direito só porque são filhos de Abraão, porque Deus consegue transformar essas pedras aqui em filho de Abraão. Amém. Mas nesse contexto, Jonatas, é assim, se uma pessoa que tem um conhecimento, ela não traz conhecimento às pessoas... Ela se guarda para ele, né? Ela se acovarda em falar a verdade, ela quer fazer... Vamos supor, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra de Deus e o pouco eu procuro colocar em prática e trazer até vocês. Você já pensou nós guardar esse pouco de conhecimento e começar a transformar família com propósito? Não tem nada a ver em religião, em pregar a palavra, não. É só a gente apagar os vídeos que nós temos de santos e começar a fazer vídeo de meme. De qualquer coisa. De brincadeira, o dia a dia da irmã Inês, o dia a dia do irmão Jonatas, do irmão Jonas, do irmão Fábio, que não tem nada para apresentar em nada. Aí o que acontece? É isso. Aí Deus, naquele contexto, iria transformar aquelas pedras em pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que nós aqui estamos fazendo. Trazer pessoas leigas. Trazer um cachaceiro que era Fábio, que andava bagunçando. Trazer um cachaceiro lá do mundo e dar a cara aqui, ó, para falar de Jesus para vocês sem véu nenhum. Que o véu do tempo rasgou, irmão. Eu não tenho que estar pregando a palavra de Deus com nada de mistura. Eu não posso misturar com nada. Irmãos, quem pesa mais? A tua experiência de vida ou a palavra de Deus? Eu creio que tem que ser a palavra de Deus, irmão. Você passa a vida todinha crendo que eu aceito Jesus, e aí começa a cantar, aí emociona, a pessoa chora, vai para a igreja, leva atrás, vai e vem. Sem nenhum relacionamento com Cristo, você não chama a pessoa... Irmãos, para de chamar a pessoa para ir para a igreja, irmão. Chamando para Jesus. Chama a pessoa para ter um íntimo com Jesus. Senta um dia na tua casa. Vamos fazer uma reunião aqui, irmãos. Sai da liturgia. Sai de criança canta, mocidade canta, irmã canta. Depois o irmão começa a gritar lá em cima do púlpito, rodar e falar em línguas que nem Jesus entende. E depois a pessoa vai emocionada para casa e pensa que teve um encontro com Deus. O primeiro vento leva, irmão. Até as pessoas... Não é que nós estamos imunes, irmão. Não é que nós estamos imunes a isso. Muitas das pessoas, quando você prega essa verdade, e por ele crer que a gente está batendo na denominação, fica torcendo para que dê errado nossa família. Fica torcendo para a nossa saúde não progredir. Por quê? Porque ele está vendo, ó, tocou no ungido de Deus, tocou no povo de Deus. E tem até um versículo.
Para não ficar só aqui, nas minhas palavras, isso não é um desabafo, irmãos. Isso é palavra de Deus. É você se fechar mais com Cristo. O que é o céu? É relacionamento. Céu, irmão, não é rua de ouro, de cristal, muros de jaspe. Isso é secular, irmão. Quem é mais importante, o reino ou o rei? Quem é mais importante, o reino ou o rei? Humanamente falando, seria o reino, né? O Por causa do reino. ouro. Pode falar, irmão. Humanamente falando, a gente vai pensar, nossa, vai ter diamante, vai ter ouro, jasmim, não sei nem quantas pedras preciosas vai ter tudo. Ô, gente, mas Agora sim, vamos ver o que é valioso de verdade. Só vai ter valor aquilo ali por causa do rei. Por causa do rei. até porque se tivesse valor aquilo ali, não ia servir de rua, né? Não servia de rua, né, irmão? Se aqui não tivesse valor, pode falar bem claro para os irmãos, irmão? Porque se esse ouro, essas pedras, não se visse de tanto valor quanto o rei, não ia ser ouro pra rua, não ia ser Não ia fazer. esses diamantes pra muro. Igual o Seriam mágico umas de Oz, coisas- né? Que adora te seriam umas- pisava em barra de ouro. Seriam Amém. as coisas valiosas, né, mãe? Falei para vocês, irmãos, que vocês continuassem nesse canal, vocês iam aprender com nós e nós aprender com vocês, porque a cada momento que vocês se manifestam, se vocês manifestam a falar desse canal de bem ou de mal, nós só cresce. Porque a luta, se você for ver, irmão, a luta não é contra a minha família, não é contra meus filhos, não contra minha esposa, contra vocês. A luta, irmão, é contra o inimigo das nossas almas. E Jesus vai usar sim para quem se disponibilizar a ser usado. Quem se disponibilizar a ser usado, Deus vai usar sim. Não precisa você ter um título eclesiástico. Um diploma de Eu não posso teólogo. botar a mão no fogo por ninguém. Ah, fulano, tem homens de Deus. Tem homens de Deus quem, irmão? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para medir a santidade de ninguém? Aí você vai citar Paulo. Paulo foi o homem que teve mais problema, irmão, com a igreja, foi Paulo. Me cita uma pessoa que teve mais problema com a igreja a não ser Paulo. Paulo, quando chega na carta aos Hebreus, ele quando chega ali começa a dizer assim, ó, ele fala de uma prostituta que pela fé, aí o cara vai ver, os hebreus vão ver que não tem nada a ver aquelas quatro paredes mais, né, Jonathan? E exatamente, não tinha nada mais a ver com quatro paredes, com um lugar físico, tinha a ver com o interior, com você querer de verdade ter essa comunhão com a vivência, não é? A Como a gente intimidade, falou no né? último vídeo, né? Em espírito e em verdade, como a gente falou no último vídeo, tinha a ver mais com isso, né, irmão? Aí a pessoa quando lê Bíblia que não estuda, aí o que acontece? Quando ó, irmão, eu não estou aqui misturando conversa não, hein? Tipo assim, eu vou para outra história para chegar na nossa. Veja só, quando a Bíblia nos fala assim que José tinha um filho querido, ele não está apoiando nós a ter filho querido não, irmão. Um filho preferido. Quando Paulo manda, aí vamos voltando para Paulo, quando Paulo manda carta às igrejas, não é que Paulo está apoiando a igreja, irmão. Porque o verdadeiro adorador, mas depois, antes, Jesus já tinha dito que adora espírito em verdade, não precisa ir para a igreja. Não estou falando contra a igreja, irmãos. Eu sou igreja. Como é que eu vou falar de mim mesmo? Mas Paulo foi o homem, você que cita Paulo para apoiar grupo que se junta e levanta uma bandeira de uma placa de uma denominação, Paulo foi a pessoa que mais sofreu com esses grupos, irmãos. Ele e Jesus, né, Peixe? Quando a Sim. Bíblia fala dessas cartas às igrejas, não está incentivando a gente a ficar dependente da igreja, porque o próprio Paulo fala que era de costume dele ir na sinagoga. Mas para quê? Para pregar, para espalhar a palavra de Deus. Não era... não estava na rotina dele ser algo... Ele era dependente da igreja. Ele usava como meio para pregar a palavra de Deus. Até porque ele pregava em praça pública, ele pregava na igreja, praça pública, onde ele estava, ele encontrava oportunidade, ele pregava. Jesus também, É né? isso. Quando ele ia pra Exatamente. sinagoga, ele já era expulso. Era a primeira vez que ele ia, ele era expulso. E é para isso que serve a Bíblia, falar da igreja. Porque assim, ela quer falar, preguem quando vocês receberem a oportunidade, inclusive nas igrejas. E quando você vê, Jonatas, uma das cartas que Paulo teve mais problemas em escrever, isso eu tenho comigo, e é verdade, é aos Hebreus. Justamente a principal, né? Por quê?
Porque ele começou a falar, voltando de novo àquela conversa nossa, ele começou a falar que uma prostituta, pela fé, ela se salvou, que se chama Raabe, e depois chegou a ser até descendência de Jesus Cristo. Eu não lembro ter, na narrativa, ter escrito uma mulher que seja descendente de Jesus, a não ser Raabe, que está escrito ali em Hebreus. Aí depois, pela fé, Abraão, desde aquela época tudo foi pela fé, irmão, e nunca pela lei. Ele está dizendo, não é pela lei, é pela fé, José, pela fé, Noé, é pela fé. A própria Raabe. Ô, irmãos, mas tem um texto aqui que a gente vai analisar um pouco também, né, irmão Jonas? Aquele texto que fala da igreja, Jonas. Que as portas do inferno não prevalecerá, que às vezes você pode até dizer Tá assim... aberto bem aqui. Tá aberto aí? Exato. Esses irmãos aí, eles têm que saber que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O que Jesus queria falar ali, Jonas? Ou Jonas? Pode ser você, Jonas. Eu vou ler aqui que está na parte da confissão de Pedro. Mas o versículo específico é o capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Fala assim: também eu, que é Jesus agora falando, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Oxi. Tem algumas interpretações de algumas pessoas que falam que essa pedra na verdade é a pedra angular, que Jesus fala que vai usar para fundamentar a igreja dele. Muita gente acha que na verdade essa pedra angular seria Pedro, porque ele seria baseada em Jesus e em Pedro, a igreja, que nunca seria derrubada, porque as portas do inferno não prevaleceriam. Mas você analisar aqui o que está dizendo, que Jesus está falando para Pedro que Jesus em si é a pedra angular. Que a pedra angular, na cultura do Oriente Médio, é a pedra mais importante de uma construção. Sem ela, tudo desmorona. Jesus, essa pedra angular, está falando que a igreja dele nunca seria derrotada pelos portões do inferno. Agora você pode estar pensando, pera, a igreja de Jesus fundou a igreja? É, contradição aí, né? Então, igreja aqui, essa palavra, é uma palavra que já existia há muito tempo, bem antes de Jesus nascer. 500 anos antes de Cristo. 500, muito tempo. E o que ela significava? A palavra eclésia, o termo mais correto assim, para traduzir ela seria uma assembleia, porque seria um grupo de pessoas reunidos em prol de alguma causa. Então, quando Jesus fala aqui que a minha igreja não vai ser derrubada pelo inferno, significava que o meu grupo, que está espalhado por todo mundo, porque o evangelho de Cristo é um evangelho universal, o meu grupo de pessoas que me seguem, buscam todo dia uma comunhão comigo, buscam todo dia tentar entender um pouco mais de mim, espalhado no mundo inteiro, de forma fiel, fundamentado pela fé, e uma fé que se baseia em mim, pedra angular. Amém. Esta aí vai prevalecer contra os portões do inferno, vai prevalecer contra a morte eterna, vai prevalecer contra o diabo, vai provar para o universo que a minha palavra, que desde o Éden, que desde aquela época era dito que era impossível de ser guardada, pode ser sim guardada por seres tão falhos quanto um ser humano. Amém. Glória a Deus. E você, Jonas? Rapaz. Glória a Deus. E você, Joninha, o que você tem a falar sobre essa igreja? Eu tenho a falar sobre essa igreja, meu Fábio. Essa igreja tem que ser nós a cada dia. Amém. E eu também quero dizer que aqui a gente não tá atacando ninguém, né, irmão Fábio? Aqui a gente vem não contra alguém, sim a prol de algum assunto que aqui reverenciar a Deus, né, irmão Fábio? E outra coisa, é uma benção, né, Jonas? E outra coisa, você já pensou, pelo muito dos contextos, aqui não é só algumas igrejas que levam ao pé da letra isso e pensa que Pedro é edificada a igreja de Deus em cima de Pedro. Uma pessoa mal intencionada, ele leva a crer e passa para as pessoas que a igreja de Jesus Cristo é edificada em cima de algum pensamento humano que há uma denominação, foi edificada em Pedro. Você já pensou problemas que nós íamos ter
Se a igreja verdadeira de Jesus Cristo fosse edificada em Pedro, eu não vou falar nem os pastores de hoje. Se a igreja de Jesus Cristo ela fosse edificada na pedra angular Pedro, nós estava perdido. E por que no passado tempo, e as pessoas, há quase 2000 anos desse evangelho, mais de 2000 anos desse evangelho, você vê que hoje, a pedra angular são pessoas, si mesmo. Porque até quando o pastor fala coisas que ele não agrada a ele, ele já muda para outra denominação. Isso se chama um Deus de estimação. O que é um Deus de estimação? É você criar aquele Deus ali, acalentando ele, até o momento que ele não bata de frente com os seus princípios. Você molda o seu Deus para você mesmo. Veja um exemplo bem antigo. Eu vou falar um exemplo bem antigo. Você lembra a maioria que está nos assistindo já viu Bíblia, já escutou pregação, tudo, mas às vezes não se atentou a esse pensamento. Aquele povo de Israel, quando estava no deserto, que Deus chamou Moisés ao monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, eles ficaram lá embaixo, eles fizeram o quê? A primeira vez. A primeira vez, se você lembrar bem, eles foram até o irmão de Moisés, entregaram... Se chama Arão, chamava, né? O primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. E ele pegou todo o ouro que eles tinham, moldou um bezerro de ouro, e eles tornaram aquele bezerro de ouro o Deus deles. Fizeram um Deus de estimação para eles. Por quê? Aquele bezerro de ouro, irmãos, eles não falavam o que teriam de fazer. Ou você pensa que eles não sabiam que lá de cima vinha a lei da salvação? Não da condenação. A lei da condenação é aquela que nós nascemos com ela, irmão. A lei da salvação é aquela que Deus instituiu. Mas só que as pessoas querem um Deus acalentável. Eles passam a mão na cabeça. Isso, eles criam um Deus de estimação. Eles criam um Deus como eles, né, irmão Fábio? Exatamente. Agora, quando chega um humilde canal desse aqui, que tem coragem de falar a verdade, aí começa a incomodar. Mas você sabia que ajuda? Vocês, quando se incomodam assim, é porque a palavra está entrando. E isso que ele está dizendo não é irmão Fábio, não. Isso que está dizendo aqui é a Bíblia. E antes de passar para a Bíblia, eu quero falar uma coisa importante que o irmão Fábio falou desse bezerro de ouro. Algumas coisas interessantes. Primeiro, que o bezerro era um animal cultuado no Egito Antigo. Então eles estavam trazendo o Deus do Egito, por meio deles ainda falavam que esse Deus era que tinha libertado eles do Egito. Ah, e mais uma coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Moisés estava descendo com as tábuas, Deus fala que o povo se corrompeu, mas ele conversa com Josué, e Josué fala que está ouvindo barulhos vindo do acampamento. Ele também. Que para Josué, que é um ex-escravo, cria ser um barulho de guerra. Só que Moisés viveu 40 anos no Egito, sabia como era aquela cultura, era depravada. Falou que era na verdade, barulhos de festa. Eu não quero nem saber que tipo de festa que estava rolando ali para um cara que viveu 40 anos no Egito Antigo, saber que era barulho de festa. Eu não quero nem saber o que estava acontecendo ali. E outra coisa, irmãos, todos os nossos vídeos é todo direcionado à palavra de Deus. Todos direcionados à palavra de Deus, sem fins lucrativos, sem pensar em nada de nossas glórias, né? Sim, a glória de Deus. Agora, o porquê de não acabar o evangelho? É por isso, é o despertar de pessoas, irmãos. O despertar de pessoas faz com que Cristo, ele consegue observar que ele continua procurando pessoas a que queira adorá-lo. E não pessoas que queiram ser a pedra angular da sua igreja. A pedra angular tem que ser Jesus. O que eu quero falar para vocês, resumindo esse vídeo, irmão, é falar para vocês que a pedra angular nas nossas vidas, nos nossos grupos de família, nossos grupos de serviço, nossos grupos familiares, tudo tem que ser Jesus a pedra angular.
Se a pedra angular não for Cristo, e vamos começar a pregar o evangelho verdadeiro às pessoas. Eu sei, irmãos, entregar folheto, eu passei a vida inteira entregando folheto e dizendo Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Hoje o mundo sabe que Jesus ama. Hoje o mundo sabe que Jesus ama. O evangelho está no mundo inteiro. Tem pessoas desinformadas que pensam que o evangelho não chegou, mas a igreja de Jesus, lembra no outro vídeo que eu falei, que a igreja de Jesus é mundial? A igreja de Jesus é mundial, irmão, independentemente de denominação. A palavra de Deus chega em todos os cantos do mundo, irmão. Irmãos, eu não posso tratar ninguém como novo convertido, eu tenho que tratar as pessoas como conhecedores da palavra de Deus. E quando a pessoa é novo convertido, tem que começar a aprender certo. Não acalentar as pessoas, aceitar. Irmãos, vem como estás. Vem como estás, mas Não fica assim. tem que ter a transformação. Eu vou caminhando devagar, vou caminhando, na medida do possível, pedindo a Deus força, para que a minha família não caia. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Se nós somos fracos, pecado não é vitamina, não. Você sabia disso, irmão Jonatas? Sabia disso, irmãos? Se nós somos fracos, pecado não é vitamina. Não é algo que vai te fortalecer. Não é o que vai fortalecer. Se nós somos fracos, se pega com Cristo. Pega na mão de Cristo e pede para Ele pegar na tua, que uma hora tu vai se enfraquecer. Eu quero terminar esse vídeo com essa frase. Se nós somos fracos, pecado não é vitamina. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos os inscritos, a toda a família desse canal, a minha família, a família da minha esposa. Muito obrigado a todos vocês, aos inscritos, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que dão like, aqui não dão like. Eu agradeço a todos. Eu também queria fazer um agradecimento especial para os novos inscritos. Amém. Que baixou um inscrito aqui e já subiu para 2. Ou Glória seja, já ultrapassou o nosso status lá dos inscritos. Muito obrigado por essas 2 novas pessoas. Vocês que chegaram agora nessa grande família que nós temos aqui no canal. Fiquem tranquilos, aqui a gente só passa a mensagem de Deus. E um ótimo domingo para vocês aí. E, para terminar, eu quero falar, não tenham medo de pregar a palavra de Deus, porque pensando, não, vão me odiar, vão ter raiva de mim. Porque olha o que mesmo falou aqui em João 17, 14 a 16. Eu lhes tenho dado, Jesus falando para os seus discípulos quando ele estava prestes a ser preso no Getsemane. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém. Jesus estava falando, Pai, você me deu a sua palavra, vim para essa terra e preguei. Eles estão prestes a me matar. E vou deixar esses meus pequeninos aqui. Eu também estou passando a sua palavra para eles. E o mundo vai odiar eles, porque me odiou primeiro. Mas eu não quero que você tire eles do mundo para que eles não passem por isso. Eu quero que você proteja eles do mal. Ajude eles a se manterem firmes. Porque assim como eles não são desse mundo, eles são da pátria celestial. É a última coisa que eu queria falar antes da gente se despedir, porque eu não queria sair sem falar isso aqui. Então, fique com Deus. Lembrem disso aqui, que vocês não pertencem a esse mundo terreno, mas à paz celestial. Vamos fazer uma oração, Jonas? Vamos orar, irmão Jonas? Pode orar, irmão Jonas, para finalizar porque nós não oramos no início. Ô, irmãos, todas as vezes que nós abrimos um vídeo, nós oramos antes. Vocês podem ver a gente orando, né? Mas hoje eu senti de nós orarmos no término desse vídeo também. Pode orar, irmão Jonas. Queridos pais, estamos mais uma vez aqui reunidos. Mandamos a palavra que o Senhor nos ordenou aqui, esses instrumentos, para passar para essas pessoas. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ilumine e ilumine aquelas pessoas para que sempre andes nos caminhos que o Senhor estabeleceste. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Tchau. Tchau.